E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Vou montar aqui uma playlist referente à geometria analítica para ajudar o pessoal, principalmente do terceiro ano, ou aquele pessoal pré-vestibulando que quer fazer uma prova aí nas devidas universidades que vocês almejam. Então, começando esse conteúdo, a parte de geometria analítica, eu vou ter o seguinte. O que vai ser a geometria analítica para a gente? Nada mais é do que a união entre a álgebra e a geometria, beleza? Para a gente começar isso aqui, a gente tem que ter alguns elementos, que o primeiro elemento que a gente vai trabalhar vai ser exatamente com relação ao ponto. A gente tem que saber o que vai ser um ponto e como que a gente pode trabalhar com ele dentro da geometria analítica. E a nossa ferramenta de trabalho desse conteúdo vai ser com relação ao plano cartesiano. O plano cartesiano, que uma galera já conhece, nada mais é do que dois eixos, um fazendo 90 graus, né? O eixo que está deitado é o eixo X, o eixo que está em pé é o eixo Y, onde a principal ideia do plano cartesiano é saber as localizações de seus pontos, onde essa localização sempre começa em X e depois em Y. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de pontos, como vocês podem ver, onde a gente pode encontrar exatamente a localização desses pontos, como por exemplo, o ponto A. Esse ponto A aqui, localizado nesse local, como a gente pode ver a sua localização? A gente sempre tem que olhar para o eixo X. O eixo X é esse eixo que está deitado. E depois o eixo em Y, que é esse eixo aqui que está em pé. Como, por exemplo, o ponto A, ele vai estar exatamente no ponto 2 em X, o ponto 2 em X, e no ponto 1 em Y. Então, o ponto A, posso falar que ele está no ponto 2 e 1. A mesma ideia, vamos olhar para esse ponto B. O ponto B, ele está no ponto 4, porque ele está em 4 em X, e no ponto 5 em Y. Usando essa mesma ideia, vamos achar o ponto C. O ponto C é o 6 em X e 2 em Y. O ponto D, 8 em X e 4 em Y. Ponto E, que já está lá nesse lado aqui, em X é menos 1 e em Y ele equivale ao número 6. O ponto F seria o menos 6 e o ponto em Y seria o ponto 3. Então, aqui mais para baixo, a gente vai ter o ponto G, onde ele aqui vai ser em X seria o menos 3 e em Y seria o ponto menos 11. O ponto H, em X ele é menos 5 e em Y ele também é o menos 5. Partindo para esse outro quadrante, esse outro lado aqui, a gente vai ter o ponto I, a gente aqui em X ele é o ponto 3, em Y, o menos 4. Partindo do ponto J, a gente vai ter em X o ponto 3, o ponto 7, e em Y o ponto menos 8. Ou seja, perceba que eu posso encontrar o ponto que eu quiser dentro de um plano cartesiano. E o plano cartesiano vai ser o nosso instrumento de trabalho a partir de agora. A gente vai conseguir unir tanto a parte algébrica quanto a parte de geometria. Sabendo disso aqui, o primeiro tema que a gente pode trabalhar em cima de uma geometria analítica é exatamente quando a gente vai trabalhar com relação à distância entre dois pontos. E a distância entre dois pontos vai ser dada pelo seguinte: a gente sempre vai precisar do plano cartesiano para a gente saber a sua localização, onde a gente vai falar que é o seu par ordenado. Então, nesse exemplo, dá dois pontos A de localização 3 e 2 e o ponto B de localização 7 e 5. Lembre, primeiro sempre vai vir a coordenada em X, depois vai vir a coordenada em Y. Ponto B, primeiro a coordenada em X, depois a coordenada em Y. A gente quer descobrir o valor da distância entre eles. Um critério para a gente saber a distância é o seguinte: distância nada mais é do que em linha reta, correto? Em linha reta, que é a distância de um ponto A até um ponto B. Quando eu falo distância, ele não faz uma curva. Então, tenta imaginar essa linha aqui como sendo reta. Eu esqueci a minha régua. Então, aqui o ponto A, eu sei que é o ponto 3 e 2. E aqui é o ponto B, 7 e 5. Como que a gente pode calcular a distância entre A e B? Ou seja, a distância entre eles andando em linha reta. Como que a gente pode calcular isso aqui? Perceba que a gente tem que pedir ajuda lá da nossa geometria plana. Onde a gente pode, perceba que a gente pode fechar um triângulo aqui. Formando um ângulo de 90 graus. E percebam que aqui a gente vai ter um cateto e aqui a gente vai ter um outro cateto.
onde a gente sabe que, aplicando o Teorema de Pitágoras, a gente pode descobrir tais valores. Como que a gente pode descobrir esses valores aqui? Por exemplo, eu consigo calcular a distância de 1.3 até o ponto 7, ou seja, quantas unidades tem que andar para partir de 3 e andar até o 7. Ou melhor, eu posso pegar esse 7 e subtrair de 3. Ou seja, eu tenho certeza que daqui até aqui eu ando 4 unidades. E percebo que essa mesma ideia eu posso fazer nesse segmento aqui, aonde esse segmento ele vai ser anotado exatamente nesse ponto aqui, aonde eu parto do 2 e quero chegar até o 5. E partir do 2 e chegar até o 5, eu ando exatamente 3 unidades, que a gente vai ser exatamente aqui, ó. Então, usando isso aqui, a gente pode utilizar o Teorema de Pitágoras. E pelo Teorema de Pitágoras, a gente vai ter que, aqui a gente pode chamar de distância de um ponto A até o ponto B, nesse exemplo numérico, onde a gente sabe que a distância de um ponto A até um ponto B elevado ao quadrado, lembra que a gente está aplicando Pitágoras, vai ser igual a 3 ao quadrado, que é um dos catetos, mais 4 elevado ao quadrado. Ficando então que a distância entre um ponto A até um ponto B elevado ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9, mais 4 ao quadrado, que é igual a 16. Continuando essa mesma continha aqui ao lado, a gente vai ter o seguinte, que a distância de um ponto A até um ponto B elevado ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é igual a 25, onde a gente, se está ao quadrado, então vai ficar a distância de um ponto A até um ponto B é igual a raiz quadrada do número 25. Então, a distância de um ponto A até um ponto B é igual a 5. Ora, percebam que a minha distância aqui foi igual a 5. Só alguns detalhes. Quando tem ao quadrado que passa a raiz, geralmente ele passa como mais ou menos. Como a gente está trabalhando com distância, a gente vai ver que a distância nunca pode ser negativa, correto? Mas beleza, isso aqui a gente fez utilizando as ferramentas lá da nossa geometria. O que a gente está querendo descobrir aqui é uma forma para a gente poder calcular essas distâncias sem precisar ficar desenhando, sem precisar ficar fazendo essas ferramentas aqui. Então, uma forma que a gente pode fazer é generalizar essa fórmula de distância, ou seja, como que eu posso calcular a distância de um ponto A até um ponto B, sendo que a gente não vai desenhar. Então, a gente vai ter o seguinte também. Perceba que o que eu vou querer é a distância de A até B, ou seja, esse segmento que parte de A e vai até B em linha reta, onde eu vou ter a distância de A até B, só que a gente vai fazer de um jeito, de um modo genérico, sem precisar ficar desenhando ele sempre. Então, o mesmo esquema que a gente fez aqui em cima, vamos fazer aqui embaixo. Então, eu tenho aqui o ponto A, perceba que aqui eu tenho um ponto A de coordenadas, primeiro em x, que é o xa, e coordenada ya. E aqui no ponto B, é o ponto B de coordenadas xb e coordenadas yb. Ora, se a gente tem essas coordenadas aqui, perceba que a gente pode fazer o mesmo raciocínio desse lado aqui, ou seja, a gente pode calcular essa distância e a gente pode calcular essa outra distância aqui também. Como que a gente descobriu a distância? Que aqui era 4. Perceba que a gente pegou o final, que era 7, e subtraiu desse 3, que era inicial. Nesse caso, 7 menos 3 era igual a 4. Usando a mesma ideia, a gente pode fazer aqui. Ou seja, a gente vai pegar esse xb e subtrair de xa. Fica então que é xb menos xa. Nessa parte aqui ao lado, é a mesma ideia também que a gente fez aqui em cima. Como que a gente descobriu que essa distância aqui era 3? A gente pegou essa distância 5 e subtraiu de 2, ficando 5 menos 2 é igual a 3. Então, a mesma ideia vamos fazer aqui. A gente vai pegar, então, a distância yb menos a inicial ya. E, ao final, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras nesse nosso novo triângulo. Fica, então, que a distância de um ponto A até um ponto B elevado ao quadrado vai ficar igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado
mais yb menos ya elevado ao quadrado, e vamos fechar uma raiz quadrada nisso aqui. Percebam que, se ele está ao quadrado, ele passa uma raiz quadrada, ficando essa distância de um ponto A até um ponto B é igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Que eu já dei um spoiler aqui em cima, né? Fica, então, aqui é a nossa fórmula da distância entre dois pontos. Correto? Então, a partir de agora, a gente não vai precisar ficar desenhando. A gente vai conseguir calcular essa distância, dado essa formuleta aqui. Distância de A até B é igual a raiz de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Então, no próximo, daqui a pouquinho, a gente vai fazer alguns exercícios referentes a esse conteúdo aqui. Muito bem, então vamos começar aqui resolvendo esse primeiro exercício sobre distância entre dois pontos, vocês verem como é que vai funcionar. Então, essa primeira questão aqui, que ela é uma questão bem simples, eu tenho: calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que as suas coordenadas são A, 2 e 5, ou seja, x do ponto A é 2, y do ponto A é 5, e B, menos 5 e menos 2, ou seja, x do ponto B é menos 5, e o y do ponto B é menos 2. Só vocês ignorarem os latidos do cachorro aqui, tá? Então, a gente vai ter o seguinte, me ajudem. Eu sei que, então, esse ponto 2 aqui, a coordenada 2 é o x do ponto A. Essa coordenada 5 é o y do ponto A. Esse ponto B aqui é o x do ponto B. E esse menos 2 é o y do ponto B. Ficando, então, que a distância de um ponto A até um ponto B, ele vai ficar igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado. Então, fazer a continha. Então, a distância de um ponto A até um ponto B, ele vai ficar igual a raiz quadrada de x do ponto B, o menos 5, vai ficar aqui, menos x do ponto A, que é o número 2, elevado ao quadrado, mais y do ponto B, que é igual ao menos 2, menos y do ponto A, que é igual ao número 5 também, elevado ao quadrado, fechando essa raiz. Então, ficando que a distância de A até B é igual a raiz quadrada de menos 5 menos 2 ao quadrado, é o menos 7 elevado ao quadrado, mais menos 5, menos 2 menos 5, que é o menos 7 também elevado ao quadrado. Então, a gente vai ter que a distância de A até B é igual a raiz quadrada de menos 7 ao quadrado, que é igual a 49, mais menos 7 ao quadrado, que também é 49. Logo, a gente vai ter que a distância de um ponto A até um ponto B é igual a raiz quadrada de 98. Quase 10, né? Aproximadamente 10 aí, o nosso resultado. Então, bem tranquilo, só aplicação da fórmula e forma direta. Passando, então, para a questão número 2. A questão número 2 é um pouquinho diferente, onde a gente tem que calcule o valor da coordenada x do ponto A a x2, sabendo que a distância entre A e B, 4 e 8, é igual a 10. Ou seja, ele quer o valor de x, mas ele já falou o valor da nossa distância. Ou seja, no lugar da distância, a gente substitui em d. Lembre que é o seguinte, então, esse x aqui faz o papel de xa, esse 2 aqui faz o papel de ya, esse número 4, ele faz o papel de xb, esse 8 aqui faz o papel de yb, onde esse 10 faz o papel da distância entre A até B. Então, vamos substituir na nossa fórmula, que a gente acabou de deduzir. Ficando, então, que a distância de um ponto A até um ponto B é igual a raiz quadrada de xb menos xa elevado ao quadrado, mais yb menos ya elevado ao quadrado, fecha a raiz quadrada dessa galera aqui. Então, a gente sabe que a distância de um ponto A até um ponto B vai ficar igual a raiz quadrada de x do ponto B que é igual a 4, menos x do ponto A, que é igual ao próprio x, que a gente quer descobrir.
elevado ao quadrado, mais y do ponto B, que é igual a 8, mais y do ponto A, que é igual a 2. Y do ponto B, que é 8, menos, perdão, aqui é um menos y do ponto A, que é igual a 2. Elevado ao quadrado, fecha essa raiz. Essa distância aqui, ele falou pra gente que é igual a 10, então vamos reescrever isso aqui, ficando 10 é igual a raiz quadrada de 4 menos x elevado ao quadrado, mais 8 menos 2, que é igual a 6, elevado ao quadrado. Percebam, nesse momento aqui, a gente pode elevar ambos os lados ao quadrado, porque elevando ao quadrado a gente pode terminar com essa raiz, ficando elevado ao quadrado desse lado, e vamos elevar ao quadrado esse lado aqui, onde a gente vai ter o seguinte, onde a gente vai ter 10 ao quadrado, que é igual a 100, que é igual, posso cancelar esse 2 com esse quadrado, fica então 4 menos x elevado ao quadrado, mais 6 ao quadrado, que é igual a 36, certinho? A gente pode melhorar essa continha, a gente pode fazer de uma forma mais direta, passando esse 36, levando, né, ambos ao quadrado, mas vamos fazer de uma forma que geralmente a galera faz aí durante as aulas. A gente vai ter então esse 36, que é positivo, passa para o outro lado negativo, ficando 100 menos 36 é igual a 4 menos x elevado ao quadrado. 100 menos 36, que é igual a 64, que é igual a 4 menos x elevado ao quadrado. Nesse ponto aqui, a gente pode utilizar a Bhaskara, delta e Bhaskara, tá? Porque a gente vai desenvolver esse quadrado aqui, ou a gente pode fazer outras manobras aqui, tá? Eu vou utilizar delta e Bhaskara porque geralmente é a forma mais natural que os estudantes, tá, do terceiro ano vão fazer, tá? Então, vamos desenvolver esse produto notável. Fica então 64. Então, fazendo aqui ao lado, a gente vai ter 64, que é igual a 4 menos x ao quadrado, seria 4 menos x vezes 4 menos x. Ficando 64 é igual a 4 vezes 4, que é igual a 16, 4 vezes menos x, que é igual a menos 4x. Menos x vezes 4, que é igual a menos 4x, e menos x vezes menos x, que é igual a mais x ao quadrado, fazendo os devidos jogo de sinais. 64 é igual a 16, menos 4x, que é igual a menos 8x. 64 é igual a 16 menos 8x mais x ao quadrado. Perceba que a gente tem uma equação do segundo grau. Se a gente tem uma equação do segundo grau, a gente tem que igualar essa galera a zero. Ou seja, vamos pegar esse 64 aqui, ó, que ele é positivo, e vamos passar para o outro lado negativo, ficando x ao quadrado menos 8x mais 16 menos 64 é igual a zero. Então, ficando x ao quadrado menos 8x e 16 menos 64, que é igual a menos 48 é igual a zero. Nesse passo a passo aqui, lembra, acha o valor de A, acha o valor de B e acha o valor de C. Então, A é igual a 1, B é igual a menos 8, C é igual a menos 48. Então, aplicando a nossa fórmula de Bhaskara, a gente vai ter o seguinte. Então, vamos lá. A gente sabe que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Fica então que delta é igual a B ao quadrado, que é igual a menos 8 ao quadrado, menos 4, vezes A, que vale 1, vezes C, que vale menos 48. Delta, que é igual a 64, menos com menos é igual a mais, e 4 vezes 48, 192. Delta, que é igual a 64, mais 192, que é igual a 256. Muito bem, a gente achou delta, vamos partir agora para a forma de Bhaskara propriamente dita. A gente sabe que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido para 2 vezes a. Fica então que x é igual a menos b.
Então, vai ficar menos 8, menos 8, mais ou menos a raiz quadrada de 256 dividido para 2 vezes 1. Então, a gente vai ter o seguinte. Continuando aqui embaixo, a gente vai ter, então, que x é igual a menos com menos, que é igual a mais 8, mais ou menos a raiz quadrada de 256, que é igual ao próprio número 16, dividido para 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, nesse ponto aqui, a gente vai ter x', e nesse outro aqui, a gente vai ter x, duas linhas. Ficando, então, aqui a gente vai ter 8 mais 16 dividido para 2. E a gente aqui vai ter 8 menos 16 dividido para 2. Então, 8 mais 16, que é igual ao número 24, dividido para 2, que é igual ao número 12. E aqui do lado, a gente vai ter 8 menos 16, que é o número menos 8, dividido para 2, resultado que é igual a menos 4. Ou seja, quais são os valores de x para que isso aqui ocorra? Então, esse x aqui, ele pode ter tanto o valor número 12, ou o valor de menos 4. Ah, professor, mas o senhor falou na outra questão que a distância não pode ser negativa. Perceba, não é a distância que eu quero descobrir aqui. Eu quero descobrir exatamente as coordenadas de x. E coordenada pode ser um número positivo ou negativo. Beleza? Então, para finalizar essa primeira parte, com relação à parte de distância entre dois pontos, vamos finalizar com essa questão aqui, que fala o seguinte. Se um ponto P do eixo das abscissas é equidistante dos pontos A 1 e 4, B, menos 6 e 3, a abscissa P vale. Vamos tentar interpretar essa questão. Ele fala o seguinte, no plano cartesiano, vamos desenhar um plano cartesiano mais ou menos aqui, para facilitar a visualização de vocês. A gente vai ter, então, um plano cartesiano, mais ou menos desenhado, onde aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Ele comentou com a gente que aqui no X existe um ponto P, lembra que esse ponto P pode ter em qualquer lugar aqui de X, de tal forma que ele vai ser equidistante a um ponto A, 1 e 4. Então, suponha que o ponto A esteja mais ou menos por aqui. A, 1 e 4. Aqui eu vou ter um ponto A. E eu vou ter um ponto menos 6 e 3. Ou seja, suponha que o ponto menos 6 esteja mais ou menos por aqui. E o ponto 3 esteja mais ou menos por aqui. Então, lá na nossa primeira parte, eu mostrei para vocês como é que a gente vai ter essas localizações aqui. Então, aqui eu tenho um ponto B, e eu tenho um ponto P exatamente por aqui, nesse ponto aqui, ó. Onde esse ponto P aqui, eu vou ter, então, que é o meu cachorro que está arfando aqui do lado. Então, eu vou ter um ponto P localizado nesse eixo X em algum lugar. Ele pode estar por aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Mas qual vai ser a principal característica desse ponto P? Se ele pertence ao eixo X, quer dizer que o eixo Y, a coordenada Y dele vai ser igual a 0. Então, esse ponto P, vou colocar aqui do lado, vou colocar até de caneta de outra cor, que vai ser o seguinte, então eu vou ter um ponto P, eu tenho um ponto P, de coordenada X, que eu não sei, que está em algum lugar aqui nesse eixo X, porém, essa coordenada Y é igual a 0. Certinho até aqui? Sabendo disso, vamos então começar a brincar com essas questões. Então, de novo, ele falou pra gente que a distância, como é equidistante, então, lembra, equidistante quer dizer que possui a mesma distância, e a abscissa pra gente vai ser sempre com relação a eixo X. Certinho? Então, a distância, essa distância aqui de um ponto P até um ponto A tem que ser igual à distância de um ponto P até um ponto B. É isso que basicamente essa questão fala pra gente. Então, vamos fazer a continha, vamos colocar então as nossas fórmulas que a gente já sabe. A distância de um ponto P até um ponto A, deixa eu só organizar esses papéis aqui, vai ficar o seguinte, então, vai ficar a raiz quadrada de xa menos xp elevado ao quadrado, mais ya menos yp elevado ao quadrado. Raiz quadrada dessa galera aqui, né? É igual a raiz quadrada de, agora desse lado aqui, xb menos xp elevado ao quadrado, mais yp menos yb elevado ao quadrado.
Percebam que aqui, a gente pode, o que a gente fizer de um lado, devemos fazer do outro. Ou seja, se eu levar esse lado aqui ao quadrado, a gente pode levar esse lado aqui também ao quadrado. E, por consequência, esse quadrado e essa raiz pode se cancelar, da mesma forma que desse lado aqui o quadrado e essa raiz pode ser cancelado. Ficando, então, apenas com essa parte de dentro. Fica, então, xa menos xp elevado ao quadrado mais ya menos yp elevado ao quadrado é igual a xb menos xp elevado ao quadrado mais yp menos yb elevado ao quadrado. E é só substituir. Então, vamos fazer as devidas substituições aqui. Lembrando que, olhando para aqui em cima, a gente vai ter então que o ponto 1 faz o papel de xa, o ponto 4 faz o papel de ya. O ponto B, o menos 6 faz o papel de xb, o 3 faz o papel de yb. Nesse P aqui, ó, o x faz o papel de x do ponto P e o 0 faz o papel de y do ponto P. A gente pode substituir esses valores agora aqui embaixo, ficando então, me acompanhe. X do ponto A, x do ponto A a gente acabou de descobrir, vale 1, então vai ficar 1 menos o x do ponto P, que vale x. Então aqui é x elevado ao quadrado, mais y do ponto A, vale 4, menos y do ponto P. Y do ponto P que vale 0. Então, vai ficar 4 menos 0 elevado ao quadrado é igual a x do ponto B. X do ponto B vale menos 6. Vai ficar menos 6, menos, por conta da fórmula, x do ponto P que vai ao próprio x elevado ao quadrado, mais y do ponto P. Y do ponto P que é igual a 0, menos y do ponto B. E y do ponto B que vale 3. Então, aqui, menos 3 também elevado ao quadrado. Fazendo as devidas continhas, a gente vai ter o seguinte. Então, afastando um pouquinho aqui. Então, 1 menos x ao quadrado. Então, aqui vai ficar 1 menos x vezes 1 menos x mais 4 menos 0, que é o próprio 4. Então, aqui vai ficar 4 elevado ao quadrado, que é igual a 6 menos x, menos 6 menos x ao quadrado, é o menos 6 menos x vezes menos 6 menos x. Mais 0 menos 3 é o menos 3 elevado ao quadrado, menos 3 ao quadrado. Vamos fazer a continha. Então, fazendo o produto notável aqui, né, ou o chuveirinho, vai ficar 1 vezes 1, que é o número 1, 1 vezes menos x, que é o menos x, menos x vezes 1, que é o menos x, e menos x vezes menos x, que é o mais x ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é o número 16, que é igual a... Esse aqui tá ao quadrado que eu esqueci, né? Não, tá não, perdão. Então, aqui vai ficar, fazendo chuveirinho, vai ficar menos 6 com menos 6, que é o número 36, e menos 6 vezes menos x, que é igual a mais 6x. E menos x vezes menos 6, fazendo adicional, vai ficar mais 6x, e menos x vezes menos x, que é igual a mais x ao quadrado, mais menos 3 ao quadrado, que é o número 9. Muito bem. Vamos juntar os termos semelhantes, ou seja, a gente pode juntar esse número 1 com o número 16, esse menos x com esse menos x. Então, vai ficar, então, x ao quadrado, vai ficar menos x, que é o menos 2x, e 1 mais 16 vai ficar o número mais 17, que é igual a... Vamos juntar, então, esse 36 com esse número 9, esse 6x com esse 6x aqui. Então, vai ficar x ao quadrado, mais 6 mais 12x, e 36 mais 9, que é igual a mais 45. De cara, o que a gente pode fazer? A gente pode, então, cancelar esses x ao quadrado aqui, ficando, então, eu tenho x ao quadrado desse lado e x ao quadrado desse outro lado. Então, a gente vai ter, então, a gente pode cancelar esse x ao quadrado juntamente com esse x ao quadrado aqui. Então, a gente vai ter a seguinte equação. Menos 2x mais 17, menos 2x mais 17 é igual a 12x mais 45. Perceba que aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. E uma equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro, e acaba a questão. Ficando, então, esse 12 aqui, ó, vou passar para o outro lado negativo. Esse 17 eu vou passar para o outro lado também negativo, ficando menos 2x
menos 2x menos 12x é igual a 45 menos 17. Tendo, então, o seguinte: menos 2x menos 12x menos 14x é igual a 45 menos 17, que é igual a 28. Esse 14x está negativo. Posso multiplicar todo mundo por menos 1, ficando 14x é igual a menos 28. Logo, a gente vai ter que x é igual a menos 28 dividido por 14. Fica então que o nosso x é igual ao número menos 2. Ou seja, como que a gente pode interpretar isso de forma geométrica? Então, de forma geométrica, a gente pode ter, então, fazendo mais ou menos aqui do lado, ele falou pra gente que a gente vai ter um ponto A, um ponto B e um ponto P. Mais ou menos assim. Onde ele fala na nossa questão o seguinte. Só melhorar aqui o foco dele. Fala o seguinte: eu tenho um ponto A, onde ele tem os valores 1 e 4. Então, vamos achar o ponto 1 e o número ponto 4 aqui. Então, mais ou menos por aqui. E mais ou menos por aqui o 4. Então, a gente vai ter um ponto A aqui. Ele falou pra gente que a gente tem um ponto B. A gente tem um ponto B localizado exatamente no ponto menos 6 e 3. Então, menos 6, vou colocar ele mais ou menos por aqui. E o ponto 3 abaixo do 4, mais ou menos por aqui. Onde a gente vai ter, então, esse ponto aqui, certo? Ele falou que tem um ponto P em X, só que a gente não sabe quanto é que vale, a gente sabe quanto é que vale o seu Y. Então, o ponto P, que a gente falou que era X e 0, na verdade, como a gente já encontrou X igual a menos 2, então a gente vai ter o ponto P em menos 2 e 0, ou seja, tenho certeza que se eu colocar o ponto mais ou menos por aqui, onde aqui vai ser o menos 2, a distância desse ponto P, localizado nessa região aqui que a gente encontrou, aqui é o ponto P, a distância daqui até o outro lado, vou desenhar aqui em vermelho, essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até esse ponto. É isso que ele está falando. Então, essa distância daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui. Pode não parecer, mas é. Beleza? Então, só diminuir o nosso foco aqui. Vocês tirarem um print se caso precisarem. Beleza? Um abraço a todos e bons estudos.